Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise de uma redação que não foi tão bem assim na sua produção textual. Então o tema dessa redação, como vocês podem analisar, né, é como você encara os cursos à distância e as universidades virtuais. Um aluno, um candidato, tinha que desenvolver uma redação onde ele abordaria esse enfrentamento, né, que os estudantes têm com os cursos em EAD, que é a Educação à Distância no país. Então, eu vou ler a redação para vocês inicialmente, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Então, o título da redação do candidato foi A Problemática Educacional. Nos dias atuais, a fragilidade educacional tornou-se alvo de várias discussões, pelo fato de vários países, considerados subdesenvolvidos, apresentarem índices mínimos de produtividade e prosperidade econômica. Enquanto os países desenvolvidos investem intensamente na educação humana, os países subdesenvolvidos apresentam milhares de analfabetos e, com isso, o país, cada vez mais, carece de profissionais especializados em diversas áreas de trabalho. Algumas soluções poderiam ser viáveis, como um incentivo intensificado por parte dos pais para que seus filhos frequentem as escolas e colégios, para que esses não sofram com a precariedade financeira. As autoridades governamentais deveriam estabelecer diversos projetos, tanto para adultos, adolescentes, quanto para as crianças, para que o analfabetismo seja extinguido. Os países desenvolvidos poderiam estabelecer ajudas financeiras a estes países, entre outras colocações. Portanto, os países subdesenvolvidos deveriam investir na educação de seus habitantes, pois proporcionaria vários avanços políticos, econômicos e culturais. Desses, as pessoas teriam empregos melhores, que conduziriam o país a crescimentos nos rankings, e as gerações futuras não sofreriam com a tamanha desigualdade existente no planeta, que hoje aflige as pessoas carentes. Então, o problema dessa redação é que, por exemplo, nas introduções, né, o candidato, né, a pessoa já começa com um clichê universitário, que eu evito que os alunos comecem, que seria nos dias atuais. Então, a gente está começando aí com os advérbios, né, que é muito ruim nas redações. Tá? Outra coisa que foi grifada também aqui, por exemplo, ele fala enquanto os países envolvidos investem intensivamente na educação humana. Então, assim, a educação é um pleonasmo, a educação humana, né? A educação só pode ser humana. Nós não temos educação de animais, educação de outros tipos de espécies. Tá? Então, é um uso aí inadequado. Os países subdesenvolvidos apresentam milhares de analfabetos. Então, assim, essa informação é uma tese, só que é uma tese sem justificativa. Né? Como que esses países subdesenvolvidos apresentam milhares de analfabetos? Todos os países subdesenvolvidos apresentam. E com isso, o país cada vez mais carece de profissionais especializados em diversas áreas do trabalho. Então, esse é um parágrafo descartado, onde não tem uma afirmativa da tese, não justifica esses países subdesenvolvidos e o porquê que geram, né, milhares de analfabetos. É por conta do emprego? É por conta do quê? Então, fica uma parte muito esdrúxula mesmo de leitura, tá? Bom, algumas soluções poderiam ser viáveis, como um incentivo intensificado. Então, incentivo intensificado é um termo muito caótico na gramática, né? Você está usando um termo muito repetitivo por parte dos pais para que seus filhos frequentem as escolas e colégios. Então, escolas e colégios são a mesma coisa, tá? Para que esses não sofram com a precariedade financeira. Então, assim, eles querem que os filhos, que essas crianças frequentem as escolas para que não sofram no futuro precariedades financeiras, né? Então aqui a gente poderia talvez iniciar um parágrafo novo, tá? Eu coloquei assim em verde, poderia iniciar um parágrafo novo. As autoridades governamentais deveriam estabelecer diversos projetos. Quais? Não falo. Tanto para adultos, adolescentes, quanto para as crianças. Então seria melhor, né, como para adolescentes e crianças. Vamos usar esses termos conjuntivos, né, para pontuar na competência 4, para que o analfabetismo seja extinguido. Então, assim, é cientificamente comprovado que não há como extinguir o analfabetismo, uma vez que a educação em todos os países ela não é obrigatória, tá? Educação não é um serviço, tá?
Educação também não é um direito. Então, em muitos países a educação ainda não é um direito, então o alfabetismo ele não vai ser extinto. Tá? Países desenvolvidos poderiam estabelecer ajudas financeiras. Então, assim, essas ajudas financeiras e como que esses países podem desenvolver isso e por que isso não está colocado no parágrafo de proposta. Bom, a esses países, entre outras colocações, jamais pode-se colocar numa redação entre outras colocações, sendo que o aluno, o candidato aqui, só colocou uma colocação. Então, ele deixa sua redação completamente sem argumentação. Tá? Vamos ver a proposta. Portanto, os países subdesenvolvidos deveriam investir na educação de seus habitantes. Então, isso daqui a proposta é que o país que não tem dinheiro invista na educação de seus habitantes. Então, isso já é impossível. Primeiro, eu tenho que desenvolver o país. Ah, mas o país é desenvolvido pela educação. Então, nós vamos usar outro recurso para eu tirar esse sub desses países para que haja investimento na educação de seus habitantes, tá? Essa palavra habitantes é muito estranha, causa uma estranheza no texto, tá? Todo país tem habitante, isso é óbvio, pois proporcionaria vários avanços políticos, econômicos e culturais. Então eu preciso, né? Eu coloquei aqui proporcionariam vários avanços políticos, econômicos e culturais, eu coloquei tudo no plural, tá? Que eu acho que, como é mais de um avanço, então eu teria a proporção maior de avanços culturais, políticos e econômicos. Então tem um problema aí de sintaxe, de gramática, né? Problema sintático, gramatical. E também, e não é uma garantia de congruência, tá? Bom, desses, eu coloquei o E, acho que caberia mais a conjunção aditiva, né? As pessoas teriam empregos melhores. Então, o que são, por exemplo, empregos melhores? Você já está menosprezando os outros empregos que não são melhores. Que conduziriam o país a crescimentos. Então, assim, colocou no plural a palavra crescimento. O país vai crescer. Ao país ao crescimento, não ao crescimentos. Você não pluraliza um advérbio, uma palavra como essa. Tá? Nos rankings. Então, assim, está mais preocupado com o ranking do que com o crescimento econômico do país. Tá? E as gerações futuras não sofreriam com tamanha desigualdade existente no planeta, que hoje aflige as pessoas carentes. Então, a desigualdade somente aflige as pessoas carentes? Não. As pessoas não carentes também são afligidas pela desigualdade, até mesmo porque a desigualdade afeta todos os públicos e todas as estirpes. No primeiro passo, que o candidato ele fugiu do tema. Então, ele já tirou 0 por isso. Né? O tema era como você encara os cursos à distância e as universidades virtuais. Então, ele falou da precariedade da educação e numa problemática de modo geral, mas não intercalou os parágrafos. Os parágrafos não têm um encadeamento um com o outro. Tá? Tem um comentário geral aqui que foi feito. Ó. O autor inicia muito bem a parte para a comparação entre os países que investem menos ou mais na educação. Depois ele propõe soluções para a melhoria da educação no país. Ok. E isso numa construção de frases mais ou menos organizadas. Ocorre que fugiu totalmente ao tema que não era educação, mas educação universitária à distância. Cuidado, isso é muito grave, invalida o texto, ou invalida totalmente o texto. Então, assim, esse candidato ele tirou 0, porque ele fugiu da proposta, né? E aqui eu tenho as recomendações finais, né? Se o texto não fugisse ao tema, valeria pensar no primeiro parágrafo no que é educação humana. O que é essa educação humana? Valeria outro tipo de educação, animais, por exemplo, eles se adestram? Será que eu estou falando de adestramento de animais? Então é muito complexo você usar uma palavra que só cabe para aquele sentido. Tá? No terceiro parágrafo, há um uso indevido do plural. Existem expressões muitas que são usadas no singular e valem pelo plural. Assim ocorre com ajuda financeira, que significa várias estratégias, como noção de plural, por exemplo. Né? O mesmo ocorre no quarto parágrafo. O crescimento do país no ranking educacional deve ser usado no singular. Então, o aluno, esse candidato, ele zerou a redação pelo fato de ter uma fuga total do tema, tá?
e ao mesmo tempo ele está com um problema linguístico, ele está com um problema ortográfico, no sentido não da... ortográfico não, desculpa. Ele está com um problema gramatical sintático, tá? Então ele precisa aí desenvolver as habilidades e competências suficientes para poder ir melhor, né? Então, assim, a grosso modo, a redação não está desvalorizada se o tema fosse realmente a problemática educacional. Mas como o tema dessa redação não é este, né, eu teria que abordar como que eu encaro um curso à distância nas universidades virtuais. Para falar um pouquinho sobre essa dicotomia, né, entre universidade virtual, universidade presencial, que há um tabu, né, há um preconceito acadêmico entre quem faz o curso à distância, que é o EAD, semipresencial ou totalmente à distância, e os cursos presenciais. Então, a gente, hoje em dia, não se pode mais separar graus acadêmicos pelo nível universitário, se o curso foi à distância ou não. Porém, a gente sabe que nas contratações, né, existe esse preconceito. Não era mais para falar sobre isso, não sobre a problemática educacional, porque na verdade o texto desse aluno gerou mais problema para ele mesmo, tá bom? Espero que vocês consigam aí dar uma lida novamente no material, pausando o vídeo, e que escrevam para mim, na própria página aí da internet, no campo de escrita, na parte de chat ou na parte da atividade, o que mais que você encontrou nessa redação que despontuaria o candidato e o que mais também você poderia ajudar esse candidato. O que você acha que esse candidato poderia ter feito para melhorar a redação dele, além, né, de não ter fugido do tema? Ok? Um abraço, até a próxima aula.